Pai querido, Pai santo, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela vida. Obrigado, meu Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir de alguma forma aos Teus servos, ao Teu povo, aos meus irmãos. Abençoe e guarda cada um, Senhor, e dá-nos a Tua direção e unção. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu havia dito que ia trazer algum recurso sobre os teólogos, os cristãos do primeiro, do segundo, terceiro século, que defenderam ideias que se chocaram com o surgimento de heresias, contradizendo o Evangelho de Jesus, pondo em dúvida a Igreja, o Evangelho, a seriedade dos apóstolos. Já no segundo século tinha uns perversos que já colocavam em dúvida a existência real de Jesus, porque o nome Jesus era muito comum. Existiam muitos homens com este nome, por isto foi muito necessário e enfatizado o gentilismo, o título de Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, para fazer uma distinção entre os muitos indivíduos que levaram o nome de Jesus, que eram chamados pelo nome de Jesus, que eram conhecidos como Jesus. Jesus é a grafia grega para o nome Josué em hebraico, era, portanto, muito comum. E muitos discípulos de Jesus Cristo, muitos servos do Senhor no primeiro século, tinham grandes tristezas, transtornos, inclusive, ao saber que alguém defendia livremente, abertamente, que Jesus era apenas um agitador, que Jesus foi mal sucedido porque afrontou o sacerdócio, e surgiu muitas ideias. Entre os judaizantes, eles tinham um problema grave com os gentios, porque ver um gentio confessar o Filho de Deus como seu Salvador e se destacar de uma forma que colocava, às vezes, o mestre da sinagoga naquela província romana, naquela cidade, às vezes cidades grandes com muitas sinagogas, e um cristão se destacar a tal ponto de haver muitos comentários e as pessoas procurarem conhecer, isso ofendia muito o orgulho dos sacerdotes, dos mestres. Então, a minha intenção é fazer umas assertivas aqui, um comentário bem mais aprofundado no que eu falei, que eu chamei de pinceladas no vídeo sobre a Santíssima Trindade. Aqui eu coloquei apenas o título Pais da Igreja, os pais da Igreja, as doutrinas bíblicas e os pais da Igreja. Eu confesso que, apesar da minha estatura não incomodar, apesar da minha estatura não impressionar, apesar da gente não ter o destaque que a Igreja às vezes gostaria, e apesar de quem não tem, quem não pode apresentar os seus diplomas, seus cursos, o seu currículo de grandes escolas, que mesmo que ensine pequenez, tem grandes escolas que ensinam se apequena tanto que ensina bobagem, heresia. E eu
não tive o privilégio de estudar nas grandes escolas e nem tampouco vontade de me comprometer com estas que se apequenam. Mas o terceiro ponto da lição bíblica que nós estudaremos na manhã, no domingo próximo, dia 16, portanto amanhã, o tema é a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Mas eu quero tratar aqui só do terceiro tópico, que são as crenças inadequadas. Os monarquianistas dinâmicos, eles surgiram no seio da cristandade, já eram os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, pelo fato deles falarem tanto de Cristo, mas falavam tanto de Cristo, porque Cristo nasceu, Cristo cresceu, Cristo viveu, Cristo pregou, Cristo ensinou, Cristo curou, Cristo ressuscitou, Cristo ordenou, Cristo apareceu, Cristo reapareceu, Cristo enviou, Cristo autorizou, Cristo prometeu, mas eles falaram tanto em Cristo que foram chamados de cristãos. Foi de uma forma bem pejorativa. E esse número de discípulos, de cristãos, cresceu, aumentou, e mediante o crescimento, eu diria sem dificuldade, um crescimento desorganizado, porque apesar da alegação da idolatria católica de dizer que Pedro foi Papa, Pedro nunca foi Papa, Pedro nunca esteve em Roma, Pedro nunca teve autoridade sobre a igreja. Pedro foi a atividade profunda na igreja e não a autoridade. Pedro ordenou, Corinto tem que fazer assim. Mentira de Satanás, Pedro nunca fez isso. Pedro foi lá em Éfeso, chegou lá, botou uma ordem. Pedro ordenou que lá em Esmirna fosse feito assim. Tudo mentira, não tem o menor fundamento. Então, eu posso dizer que a igreja cresceu, e cresceu sem uma liderança humana que quisesse controlar, até porque Jesus tinha sido absolutamente claro. Quem quiser ser o manda-chuva entre vós, será o menor no reino dos céus. Quem quiser ser grande é para ser servo de todos. Então, o Senhor Jesus tinha desencorajado a questão de um império religioso. E surgiu nesta massa cristã, no meio esta igreja viva, latente, potente, consciente e pregando a palavra desassustadamente, sem amor por si mesmo, em prejuízo de suas próprias vidas e da segurança pessoal. Esta pregação destes homens e mulheres que todos pregavam, a mulher se destacou muito cedo. A igreja de Jesus Cristo, ela nunca foi machista, ela foi e é patriarcal. A igreja tem a mulher sempre numa segunda posição, como esposa, o marido é o cabeça e ela é a ajudadora, a adjutora, ela é a sua auxiliadora, e na igreja, ela, louvado seja Deus, as mulheres têm grande espaço, mas nunca tiveram o comando. Então a igreja de Jesus, ela não é machista, mas ela é patriarcal. E homens e mulheres pregando, homens e mulheres ensinando, homens e mulheres divulgando o poder de Deus. E, claro, muitos não eram assistidos, porque não havia essa organização. Está faltando ministrar em tal lugar, está faltando levar essa doutrina em tal parte. Ninguém escreveu isso aqui, tem que escrever e levar para lá. E tem que ensinar e fazer prova. Não tinha isto. Então, surgiam movimentos de pessoas que não tinham boa formação,
ou não tinha boa índole, ou não tinham o conhecimento da palavra de Deus e do ministério de Jesus Cristo e digamos, a função da igreja, ou tinha interesse de se projetar, de defender e preservar parte de sua religião anterior, do paganismo. Portanto, aconteceu muitas coisas estranhas. E aqui, o monarquianismo dinâmico, ele dizia, Jesus Cristo, na verdade, foi um grande homem, excelente pregador, ele foi tudo isso e muito mais. Mas ele era apenas um homem, nasceu naturalmente como qualquer pessoa, de uma relação conjugal, nasceu bem, viveu bem e se tornou-se um homem digno, nobre, extraordinário. Mas ele só veio a receber o poder de Deus no batismo, portanto, tornou-se filho de Deus ali. Ele não é filho de Deus, não é divino, não tem nada diferente de um grande homem de Deus. Isso era algo diabólico, porque negava a essência da doutrina que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Não negava que ele era o Salvador, mas era um Salvador desta natureza, um homem que salvava. É tanto que no catolicismo tem um símbolo lá, Jesus, homem salvador. Talvez, sem pensar, eles preservam parte da heresia bem exposta. Bom, o resultado, meus queridos, é que eles negavam a filiação divina, a natureza divina, e nivelava Jesus ao mortal comum. Quando ele ressuscitou, e eles não negavam a ressurreição, até porque a ressurreição já era conhecida e testemunhada em vários casos em outras pessoas, o filho da viúva de Naim. Eles não negavam a ressurreição. Não negaram a ressurreição de Jesus e diziam que na ressurreição ficou selada, ficou absolutamente patente que Deus tinha adotado Jesus por ocasião do batismo e dado como se fosse um certificado desta adoção quando o livrou da decomposição, ressuscitando o seu corpo. Eles eram assim, mas isto era heresia e continuou sendo heresia e vai ser heresia até o fim. No meio destes monarquistas, monarquianistas, surgiram uns que pensaram diferente. Eu afirmo que o pensamento nunca foi uniforme. O pensamento dos homens não pode ser uniforme. Pensamento uniforme, o pensamento é uniformizado pela violência, pela força. O pensamento no comunismo tem que ser mais ou menos o mesmo, porque o cara não pode dizer o que ele pensa, então ele aguenta, ele engole o pensamento. Ele não expressa a sua personalidade, ele encampa uma ordenação de uma força maior e brutal. Mas todo mundo tem individualidade, personalidade e mentalidade para pensar diferente. Eu não preciso ser um opositor na minha igreja, mas eu penso diferente de meu pastor, louvado seja Deus, porque ele não pensa como eu. Louvado seja o Senhor, porque eu não sou medido pelo pensamento dos outros. Eu posso ser avaliado, analisado de alguma forma, mas medido, mensurado e limitado, bitolado, não. Então, no meio dos monarquianistas, surgiram os modalistas. Eles diziam o seguinte: olha, na verdade, Deus não pode ter filho. É impossível, Deus não pode ter filho, Deus não tem mulher, o céu não tem mulher nesse sentido. Eles criavam um salseiro, era uma loucura. Então, Deus não pode. Aí, eles tentando combater a mitologia que os deuses brigavam, que os deuses adulteravam lá, um deus traía, aí o deus estava meio enjoado da deusa dele, da mulher dele, que já estava também. Aí ele era atraído por uma ninfeta lá, por uma serviçal da deidade, e terminavam copulando e gerava um filho. Isso tudo loucura. Eles, para
de alguma forma, diferenciar a fé deles, o cristianismo aspeado deles, eles diziam, agora, Deus não pode ter filho, não tem isso não tem sentido. Agora, Jesus é filho por adoção. Jesus foi adotado no batismo e confirmado isto na morte. Mas por quê? Porque Deus é tão poderoso que ele usou uma identidade paterna, pai de todos nós. Neste sentido, ele é pai, mas pai de um filho único, unigênito. Que coisa! Não. Então, Deus, ele utiliza no seu grande poder, ele utilizou uma identidade de pai para criar a humanidade. Então, ele é o pai, ele é o nosso pai. E ele utilizou com este mesmo seu poder, com este poder grandioso, ele utilizou a identidade de filho para mostrar-se à humanidade. Então, como filho, aqui na revista, o escritor usou os termos máscaras, que eles usavam mesmo. Ele fazia de Deus aqui um hiper-hipocrates, aquele que disfarça a personagem, disfarça a personalidade. Se o mesmo Deus se apresenta como um ancião, com a máscara de criador, se apresenta como Salvador, com a máscara de humano, e se apresenta como o Espírito Santo Consolador, com uma máscara, digamos, invisível, não se mostrando, mas seria outra personagem. Ou seja, se ele fosse se manifestar, se manifestava com outro formato, outra forma, porque seria outra maneira do mesmo Deus se manifestar. Então isso é o fundamento do unicismo, o fundamento, porque a unicidade de Deus é uma realidade no tocante a ele não reconhecer outro Deus. Deus não viu em Jesus Cristo outro Deus, um Deus rival. Deus não tem Deus rivais. Deus não tem rivais. Ele, como Deus Todo-Poderoso, manifestou-se desta natureza que na verdade, não é prático para mim, nem para você, nem para ninguém, mas ele, o nosso Deus, ele entra na história e ele interage da forma maravilhosa e amorosa que ele interage, ele tinha que fazer de uma forma que fosse possível, até porque a convivência da nossa condição, na nossa condição humana, limitada, pecaminosa, suja, com a divindade, não seria o conceito verotestamentário de que a pessoa que visse Deus morria, ele tinha razão de ser. Porque não dava para ser simplesmente uma relação plena do divino santo, o nosso Deus na sua perfeição, com o ser humano na sua imperfeição. Então, os modalistas, eles pioraram o ensino dos dinamistas, porque diziam que Deus se tornava uma espécie de hipócrita, o Hipócrates, aquele personagem que se apresenta. O Hipócrates era um teatrólogo, um personagem do teatro que se apresentava como jovem ou como velho, podia apresentar-se como um mendigo sendo rico, ou apresentar-se como rico sendo mendigo. E também isto contribuiu com o carnaval, que foi bem mais tarde, mas a ideia era um miserável se fantasiar de rei. O terceiro item aqui nesse terceiro tópico é o arianismo. O arianismo, o nome derivou de Ário,
esse indivíduo foi o Ário, ele foi um líbio. Ele era da região que hoje é a Líbia. Ele nasceu em 256, faleceu em 336. E ele defendia a sua doutrina contrariando a pregação da igreja, a ortodoxia recebida do Evangelho. Uma coisa que eu gosto de frisar, e eu sei que eu também aborreço principalmente os acadêmicos assembleianos. O sujeito que não estudou, tem uma cultura mediana, em termos de formação cultural, aí entra num seminário teológico. Ele vai ler obras de pensadores, que o sujeito tem 2, 3 faculdades, tem curso de línguas, entende? Conhece as línguas originais, o grego, o hebraico, manja de latim e sei lá. Os caras têm uma habilidade incrível. Na grande maioria são carnais. É possível isto? Confira, leiam a literatura, compre. Na grande maioria são carnais. Os que não participavam de igrejas tradicionais, que decretaram a aposentadoria do Espírito Santo quando morreu o último apóstolo, que é a maior de todas as baboseiras dos tradicionais, é dizer, morreu o último apóstolo, cessação dos dons, não tem mais. O Senhor Jesus não prometeu dons aos apóstolos, ele prometeu dons à igreja. Os dons não foram dados para os 12, não. Os dons foram dados para a igreja. E a palavra nos orienta nisto. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não foram os 12. Foi a igreja. Os dons eram para a igreja. Então, se os dons eram para a igreja, não podiam cessar com a morte de João ou de Pedro, se fosse o último a morrer. Isto é absolutamente insustentável. Mas é o pensamento. Ainda bem que não é uniforme. O pensamento nunca foi uniforme, porque eu não vou pensar essa bobagem. O Senhor Jesus não prometeu o Consolador para os seus discípulos, só para os seus discípulos. Ele prometeu para a igreja. Ele não prometeu a vitória só para os seus discípulos. Aliás, eles nem foram tão vitoriosos assim. Ele não prometeu que aqueles discípulos seriam vitoriosos, vencedores, que as portas do inferno não prevaleceriam contra eles, como pessoas. Ele não prometeu. Agora ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Portanto, é a igreja. E o Ário, ele, carnal, digamos, ignorante das doutrinas da palavra de Deus, colocou o seu pensamento, fomentado pelas filosofias. Lá na África existia uma grande escola de filosofia criada por Alexandre e foi mantida isto aí. A filosofia, o mundo grego estava dominando em termos de filosofia. Agora, um outro aspecto que eu chamo a atenção de vocês é que aqueles indivíduos, esses chamados pais da igreja, estes indivíduos nunca polemizavam textos. Eles polemizavam pensamento, o negócio era ideia, era raciocínio. Eles não eram mestres textuais. Olha, mas a profecia dizia isto, a profecia dizia aquilo. Eles não lutaram com estas armas. A arma da palavra, tão defendida por Jesus Cristo, tão utilizada por Jesus Cristo. E o Ário, ele passou a divulgar na doutrina dele. Deus aparece com a máscara de pai. Não, eu voltei. O Ário é que o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria.
arianismo, no Egito. No ano 318, sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ário ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, era uma criatura, criado do nada, ou seja, do mesmo jeito que Deus disse, haja luz, houve luz. Um dia Deus teve uma veneta e disse, haja um filho. É uma loucura. Mas os pensadores, eles desprezam o básico que Deus quis que fosse colocado em nossas mãos, que é a palavra, e vão pensar, processar pensamentos, termos, palavras, pega o radical de uma palavra no idioma e vai tentar produzir um resultado em outro. Tinha que dar no que deu. Este homem, ele coloca com todas as letras que Jesus era divino, mas era inferior, ou seja, a mesma asneira dos russelitas de traduzir no seu livro, Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Aí bota um Deus minúsculo. Ou seja, em João 1:1, os testemunhas de ninguém, os TNs, testemunhas de ninguém, ou testemunho de Jeová segundo eles, colocam dois deuses em João 1:1. Um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, e um Deus inferior, que servia para mandados. É maluquice, além de ser diabólico. Bom, depois surgiu o Cibélio. A palavra, a ordem desses indivíduos. Houve um tempo em que não existia a palavra. Eles defendiam isto. Mas, meus amados, sempre o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Eu e o Pai somos um. Então não dá para Deus existir uma parte num período e uma parte no outro período. Se Deus é perfeito, a perfeição de Deus está em Cristo, a perfeição de Cristo está em Deus. A perfeição. Então, meus amados, nós temos aqui uma discussão sobre a questão dos pais da igreja. Eu queria falar sobre as datas destes homens para vocês, simplesmente como uma contribuição. Existia o bispo Sabélio, ele foi o principal expoente desta doutrina modalista e unicista. Ele foi o principal criador desta coisa. E também ficou conhecido como sabelianismo. Os seus herdeiros espirituais ainda estão por aí, diz o comentário. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus. Deus é Jesus. Não tinha outra forma. Então, quando Jesus morreu, era Deus que estava morrendo. Na verdade, um pensamento aproximado de uma insanidade. É absolutamente reprovado nas Escrituras. Existe distinção plena. E Jesus diz, vá ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continue construindo a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se fosse verdade o sabelianismo e o arianismo, Jesus Cristo não batia bem. Porque você vai ensinar em nome do Pai, do Pai e do Pai. Em nome do Filho e do Filho e do Filho. Em nome do Espírito. Não tem sentido. Se não houvesse distinção nas pessoas da divindade, não fazia sentido o ensinamento de Jesus. E agora, os tempos destes indivíduos. O primeiro que nós colocamos aqui, o Tertuliano, que aparece como aquele que organizou o tema, que botou lá a história
o Tertuliano colocou o nome, criou o termo, a Trindade. Tertuliano foi um Cartago. Ele nasceu em Cartago, hoje é Tunísia. Ele seria hoje, se fosse hoje, seria um tunisiano. Ele nasceu em 160 e morreu em 220. Portanto, no comecinho do século III, já havia tanta polêmica em relação às três pessoas da divindade, que o Tertuliano criou o termo Trindade. Ele criou o termo, de alguma forma, tentando ajudar ou minorar a dificuldade, quem sabe resolver, mas não resolveu. E Tertuliano nunca foi um defensor das Escrituras, um pregador das Escrituras. Foi um teólogo, filósofo, que defendia a doutrina corrente, mas não fundamentava na palavra. Ele não foi a sedimentação das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. A sedimentação das doutrinas chama-se Bíblia. O Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos, e o Novo Testamento, que se formou ao longo do primeiro século e só foi reconhecido bem depois, com o cânon, o fechamento do cânon. Mas o Tertuliano não foi, digamos, um biblicista. Ele não tinha a Bíblia como sua regra. Ele tinha o pensamento filosófico. A data dele, a data dele, 160 a 220 depois de Cristo. Nós temos uma menção ao Teófilo, e ontem uma das irmãs que me ensina, uma das professoras lá na igreja, perguntou sobre o Teófilo e eu não tinha. Hoje, eu pesquisando, vi, houve 7 Teófilos. O Teófilo que está em relacionamento com Lucas, na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas e em Atos dos Apóstolos, e mais 6 Teófilos, mas só um dos 7 foi escritor. Esse Teófilo escritor, ele nasceu, o tempo de nascimento é ignorado, mas ele morre em Antioquia em 186, claro, depois de Cristo. Ele era escritor, foi um cristão e serviu na igreja de Antioquia. Eles chegam a dizer aí, porque os historiadores gostam de fazer botar uns confeites, diz que ele foi o 7º bispo de Antioquia, mas colocam também o 7º bispo depois de Pedro, e como se Pedro tivesse dirigido a igreja de Antioquia, e não parece ser histórico isto. Então, o Teófilo, ele foi um cooperador, um cristão do primeiro século, do segundo século, e morreu em 186 depois de Cristo. Nós temos o Ário, que nasceu, ele era líbio, eu já falei sobre o Ário, ele nasceu em 256 e morreu em 336, era líbio. O Sabélio, ele foi do 3º século, mas também não há datas do Sabélio. Ele era possivelmente líbio, mas ele não teve importância antes da polêmica, portanto não tinha dados. O Gregório de Nissa. O Gregório de Nícia, ele nasceu na Turquia, hoje é Turquia, naquela província romana, e ele nasceu em 335 e morreu em 394. E o Gregório Nazianzo, ele nasceu em 329 e morreu em 390, na Capadócia. Ele foi um cristão da Ásia Menor e morreu ali na Capadócia. E tem o Atanásio, que o Atanásio formulou um crédulo e foi bastante celebrado e também questionado e ridicularizado por muitos.
Mas o Atanásio nasceu em 296 e faleceu em 373. E ele também era egípcio. Nasceu no Egito e parece que morreu no Egito. A igreja cristã teve muita força na África. A força que o Islã tem hoje na África, por força das suas imposições, a igreja de Jesus Cristo, a igreja cristã, já sem muita força do Evangelho, teve na África como resultado de sua missão, de sua pregação, do seu ensino e daquela inclusão. Hoje fala-se muito em inclusão, principalmente no Brasil, depois deste governo maravilhoso que foi derrubado aí por causa de tanto roubo, fala-se muito em inclusão, mas nunca houve na história da sociedade humana, nunca houve, e eu teria muita dúvida se haveria alguma organização que fosse mais digna de admiração e respeito do que a Igreja de Jesus, porque foi e é a organização que consegue naturalmente, de uma forma muito prática, fazer a inclusão inquestionável. A maior inclusão é a inclusão que a Igreja de Jesus faz, porque reconhece o trabalho de homens simples, reconhece o trabalho de mulheres simples, não despreza, nunca desprezou, não foi desprezível com o trabalho de crianças, jovens e adultos e não reconheceu. A Igreja Romana, num certo período, foi dominada principalmente pelos os europeus e tornou-se racista. A história da escravidão, a vergonhosa história do Brasil escravagista, deve-se a um clero podre, imundo, que negava a personalidade dos negros. Negros não era gente, negro era uma espécie de bicho. Isto é, a maior agressão que a raça negra poderia sofrer. Sofreu não da Igreja de Jesus Cristo, e sim da Igreja do Papa. A Igreja de Jesus Cristo sempre teve os seus negros. Entre os homens mais importantes do primeiro século, tinha um negro chamado Lúcio Níger, negro, um nigeriano, Níger, negro. A Igreja de Jesus, ela é inclusiva, ela inclui homens, mulheres, crianças, negros, pessoas com defeitos físicos. No judaísmo não podia. A Igreja de Jesus tem pregador cego, pregador aleijado, pregadores fanhos, pregadores caolho. A Igreja de Jesus é a mais perfeita organização em termos de inclusão. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe cada um e vamos trabalhar e nos propor a servir e defender a inclusão. Eu louvo a Deus porque eu fui incluído até entre os professores da Assembleia de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai santo e querido, Senhor da glória, te louvamos e agradecemos pela vida, pela oportunidade, pela graça. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, pela tua igreja, pelo teu povo. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.